A violência sempre esteve presente na humanidade, seja ela por comida, territórios ou recursos naturais, ou simplesmente por motivos fúteis, como uma discussão ou opiniões diferentes. Mas você já parou para se perguntar o que é violência? A violência é o uso de força física ou poder contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Em 2021, foram registrados mais de 40 mil mortes por assassinato no Brasil. Já em comparação a 2022, houve uma queda de 6% de assassinatos nos 3 primeiros meses em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação à violência contra a mulher, somente neste primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento registrou mais de 30 mil denúncias e quase 170 mil violações envolvendo a violência doméstica. Agora indo para os maus tratos. Somente em 2021, o Brasil registrou um aumento de 21% nos casos de maltratos a crianças e adolescentes. Esse crescimento foi verificado após a reabertura das escolas, o que pode estar relacionado ao maior número de denúncias feitas pelos educadores. Os registros criminais de maus tratos passaram de 15 mil em 2020 para mais de 19 mil no ano de 2021. A maior alta de casos desse tipo de violência acontece na faixa etária de crianças com 5 a 9 anos, que teve aumento de 26%. Em seguida, crianças com menos de 5 anos são as que mais sofrem maus tratos. Lembrando que, em geral, casos de violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes tendem a ocorrer dentro de casa, geralmente pelas pessoas mais próximas, o que dificulta ainda mais nas investigações. Agora que sabemos o que é violência e os seus números, vamos falar sobre diferentes tipos de violência e características de cada uma delas. Violência física. Violência física são atos no quais se faz uso de força física de forma intencional, que tem como único objetivo ferir, provocar dor, sofrimento ou medo na vítima, podendo deixar marcas permanentes no corpo da pessoa. Um bom exemplo de violência física são aquelas brigas de bar, que sempre começa com discussão e termina com socos e pontapés. Bullying. O bullying consiste em ameaçar, intimidar, humilhar, excluir, discriminar por cor, raça, falar mal de uma pessoa por qualquer motivo, e por aí vai. As agressões verbais são mais comuns do que agressões físicas, e nas escolas elas ocorrem com bastante frequência. Cyberbullying. Cyberbullying é uma variação do bullying, só que realizada por meio da internet. Acontece com frequência nas mídias sociais, plataformas de mensagem, jogos e celulares. Elas têm o único intuito de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são as vítimas. Uma das consequências do bullying e cyberbullying é a depressão. Então, se estiver passando por isso, busque ajuda. Discriminação. Em grande parte dos casos, a discriminação acontece quando pessoas são tratadas de forma inferior às outras em uma situação igual apenas por pertencer, ou se achar que pertence a um determinado grupo ou categoria de pessoas. Um ótimo exemplo é o nazismo, que exterminou milhares de judeus, ciganos, homossexuais e negros. E abandono. Os atos de negligência e abandono estão liderando os números de violência contra crianças e adolescentes. Negligência é qualquer desatenção em relação ao cuidado que não deve ser dispensado às crianças e adolescentes, visto que não conseguem se manter sem a ajuda de seus responsáveis. Falta de atenção e descaso com a alimentação são só exemplos de negligência com as crianças e adolescentes. Violência sexual. A violência sexual é considerada por muitos uma das mais brutais, visto que afeta negativamente a integridade física, moral e psicológica da vítima. Ela se consiste em atos sexuais, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas. Muitas vezes as vítimas se sentem envergonhadas ou com medo, fazendo com que elas não denunciem seus agressores. Suicídio. O suicídio é o ato de violência contra si próprio, sendo a ação de causas a própria morte de forma intencional. As causas do suicídio incluem perturbações mentais ou psicológicas como depressão, o estresse, dificuldades econômicas, problemas de relacionamento ou bullying são outros fatores que podem influenciar o suicídio. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional para possíveis suicidas. Atendimento 24 horas por dia, ligue 188. Sua vida importa sim. Essas não são as únicas formas de violência. Outros exemplos que acontecem ao redor do mundo são o tráfico humano, tortura, trabalho infantil, violência psicológica e a lista só continua.
Independente do lugar contato que haja civilização, consequentemente haverá violência. Mas quais são os motivos que mais causam atos violentos? As bebidas alcoólicas e drogas têm uma parcela de culpa significativa. Ciúme é outro motivo, que além de acabar com o relacionamento, em casos mais sérios pode levar à morte. Desemprego, desestabilidade financeira e problemas familiares não ficam de fora dessa lista, sendo grandes responsáveis por diversos atos de violência ao redor do mundo. É muito comum que pessoas que já passaram por momentos de violência tenham prejuízos financeiros, traumas, sequelas físicas e medo. Em muitos casos, pessoas que cresceram em lares abusivos e violentos podem fazer o mesmo com outras pessoas, como é o caso de meninos que cresceram vendo suas mães sofrendo de violência doméstica. Eles podem fazer o mesmo com suas futuras esposas devido à influência que tiveram de seus pais quando criança. Infelizmente, não podemos acabar com toda a violência que há no mundo, de uma hora para outra, mas podemos prevenir e evitar por meio da educação e projetos que visem o bem-estar e segurança da população. Para melhorar o entendimento sobre violência, vamos dar o exemplo de um caso real, que inclusive é um dos mais conhecidos do Brasil. No dia 13 de março de 2019, por volta das 9h30 da manhã, numa escola localizada em Suzano, região metropolitana de São Paulo, 2 jovens chamados Luiz e Guilherme fizeram o que todo mundo menos esperava. Os jovens, que usavam máscaras com desenhos de caveira que cobria todo o rosto, entraram na escola efetuando diversos disparos com armas de fogo que atingiram a várias pessoas. No dia anterior ao ocorrido, um dos assassinos chegou a postar uma série de imagens nas redes sociais usando a máscara com desenho de caveira. A polícia foi acionada imediatamente. Quando eles chegaram ao local, eles logo isolaram toda a área. Quando fizeram algumas procuras, encontraram diversas armas que foram usadas pelos criminosos, dentre elas arcos e flechas. De acordo com as investigações do caso, um dos maiores motivos que influenciaram os jovens a cometerem esses atos de violência foi o bullying que eles recebiam. Entre as vítimas estão alunos do ensino médio e funcionário, além do tio de um dos assassinos. Segundo a polícia, logo após o ocorrido, o Guilherme atirou no Luiz e depois cometeu suicídio. O caso de grande comoção que é lembrado até hoje foi o caso da Isabela Nardoni. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogada de uma altura de 6 andares no jardim do edifício London, prédio residencial na rua Santa Leocádia, zona norte de São Paulo. No apartamento que pertencia a seu pai, moravam além dele a madrasta da menina e 2 filhos do casal, um de 11 meses e outro de 3 anos. O pai de Isabela teria afirmado em depoimento que o prédio onde mora fora assaltado e a menina jogada por um dos bandidos. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar Isabela, que já dormia, na cama. O pai da vítima teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças, respectivamente de 3 anos e 11 meses, e, ao voltar ao apartamento, viu a tela cortada e a filha caída no gramado em frente ao prédio. Entre o momento de colocar a filha na cama e a volta ao quarto, teriam passado de 5 a 10 minutos, de acordo com o depoimento do pai. Dias depois, a investigação constatou que a tela de proteção da janela do apartamento fora cortada para que a menina fosse jogada e que havia marcas de sangue no quarto da criança. Algum tempo depois, foi descoberto que o pai e a madrasta da criança foram os principais responsáveis pela morte da menina. Outro caso parecido foi o do menino Henri Borel, que morreu no dia 8 de março deste ano. Segundo a mãe, ele foi encontrado por ela, caído em um dos quartos do apartamento onde moravam os 3. O casal alegou que o menino sofreu um acidente e que estava desacordado e com os joelhos revirados e sem respirar. Ele foi socorrido, mas chegou ao hospital já sem vida.
Os laudos da necropsia de Henri informam que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração no fígado, causado por uma ação violenta. O menino teve 23 lesões de natureza violenta. Com mais tempo de investigação, foi descoberto que o padrasto foi o responsável pela morte do menino e a mãe sabia de tudo. Não há como negar que o Dr. Jairinho submeteu o menino indefeso de apenas 4 anos a verdadeiras sessões de torturas que o levaram à morte de forma totalmente covarde.